Olá, paz do Senhor, amados e amadas do Senhor, como estão? Tá quente aí, gente? Aqui tá muito quente. Mas graças a Deus, né, gente? Devemos dar graças a todo tempo, né? Porque às vezes está chovendo e quando chove a gente reclama. Ah, porque tá molhando dentro da minha casa, eu não sei a casa de vocês, mas a minha molha é da minha mãe, então molha muito, tadinha. Por causa da obra que ela tinha feito, aí as telhas lá atrás, aí dá um probleminha. E quando tá calor a gente também reclama, a gente não sabe o que quer, né? Sendo que a gente não entende que tudo tem um propósito e há tempo para todas as coisas, né? As pessoas precisam vender seus picolés, suas águas, né? Tem muitas pessoas desempregadas, então elas precisam vender. E eu sei, principalmente para aquelas pessoas que vendem na praia, que é muito difícil, porque eu já fiz essa tentativa. Eu só tive coragem um dia, no outro eu não consegui mais, gente. É muito quente, é um desafio bem grande, entendeu? Meu esposo estava desempregado e eu fui tentar, né? Então eu sei que essas pessoas são guerreiras, porque a areia queima, o sol queima, tudo queima. Então, gente, valorizem as pessoas, não olhem assim com desdém, não, tá, gente? Aí é melhor a pessoa trabalhar do que ficar sendo pesado ao seu irmão, tá bom, gente? Então, dê valor, se você puder, abençoe a vida dessa pessoa, tá bom? Gente, graças a Deus, mais um dia, né? Eu tô feliz porque de uns tempos pra cá eu só tenho vivido muitas alegrias, né, gente? Porque graças a Deus, vocês não sabem, mas o nosso poço, a gente ficou uns anos sem água, né? Foi muito difícil, né? Porque aqui a gente não tem água de rua, não tem. A SEDAI passou na época, mas não chegou a botar na nossa rua. Então, o que acontece? Mesmo os que tinham relógio não tinham água. Então, a gente não tinha, gente. Então, o que acontece? Nós furamos o poço, a gente tinha um poço bocão, ele deu ruim. Aí, a gente furou um poço artesiano. E sabe que poço artesiano, ele não é barato. Ainda mais pro nosso quintal que dá muita pedra. Então, foi furado uns metros, 65 metros, mas quase não deu água. E com o tempo o moço ainda não fez o serviço como ele devia ter feito. Aí o poço esbarrancou, a nossa bomba ficou presa lá dentro e a gente ficou sem água. Mas enfim, o nome de Deus tem que ser glorificado. E foi mais uma vez, graças a Deus. Ficamos sem água, mas o Senhor não deixou faltar nada. O Senhor usou meu tio que vende água. Alguém abençoou ele e ele nos abençoou. Uma pessoa abençoou ele enquanto ele estava desempregado para pegar água de um terreno que tinha muita água. Então meu tio começou a vender água. Então ele foi abençoado e também nos abençoou e abençoou outras pessoas também que não têm condições de pagar. Ele abençoou as pessoas com água. Então foi isso, o Senhor usou ele como instrumento de bênção na nossa vida e nós não ficamos sem água, gente. Mas aí, graças a Deus, domingo o moço veio aqui, mexeu. Ainda estamos no processo de limpeza, né? O poço ainda tem que jorrar alguma água, né? Para limpar. Ainda não é muita água, mas eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais. E eu creio que não vai faltar mais. Para a honra e glória do Senhor. Então, gente, para fazer quando o moço foi mexer, o Senhor falou com a minha mãe: faz um jejum de 3 dias. Minha mãe falou comigo: Camila, o Senhor pediu um jejum de 3 dias. Só que ele não falou como vai ser. Ora, e o Senhor vai dar o meu ele já deu. Só que aí uma coisa que eu achei que ia ser um desafio, que era fazer até o Murilo jejuar. Gente, o Mumu, ele tem 2 aninhos e 4 meses. Não fez jejum de comida, né, gente? Não pode. Claro, eu botei um agravante pra ele. Eu tirei o biscoito doce dele, né? E também tirei a televisão. Gente, é difícil o Murilo ficar o dia todo sem assistir um desenho. Ele assistindo um pouquinho e eu desligando para economizar a luz, porque eu não sou sócia da Light, já é complicado. Imagina, gente, ele ficar 3 dias inteiros sem assistir TV. Mas o Senhor proveu, o Murilo fez o primeiro jejum da vida dele, porque a Duda eu sempre boto para jejuar também. Gente, se vocês não têm prática de fazer jejum, façam.
é ótimo para a vida espiritual. É ótimo. Não faça só para receber bênçãos, façam para se aproximar de Deus. A gente se aproxima, os nossos ouvidos ficam mais atentos à voz do Senhor. A gente sabe quando é o Senhor que está falando e quando não é, né? Então, gente, para honra e glória do Senhor, vencemos mais essa batalha. Mas o vídeo de hoje não foi gravado com esse fim, desse testemunho, né? Mas como o Senhor fez, eu estou aproveitando e contando e compartilhando com vocês. Mas eu gostaria de largar um versículo sobre isso, que é em Salmos 113. Vou ler do 5, gente, até o 9. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes? Sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos? Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Não importa, gente. Não importa as dificuldades. Quando eu aprendi essa arma contra Satanás, a minha vida se transformou. É claro, sim, gente, que eu não sou santa, né? Não sou, como eu já disse, eu sou um vaso nas mãos do oleiro. O que é santo em mim é o Espírito Santo de Deus, né? Então, aí, o que acontece? Eu aprendi essa arma, que é adorar ao Senhor. E espanta o mau humor, as respostas chegam, né, gente? E, além de tudo, glorifica o nome do Senhor. Eu vou até botar um louvor, gente, que, nossa, não sei vocês, mas a mim toca muito o meu coração. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É assim mesmo, gente. É assim mesmo, adorar a Deus em todo o tempo. É claro que tem dias que a gente não vai conseguir, ou a gente nem vai pensar, a gente já vai fazendo um monte de besteira, uma em cima da outra, né, gente? Mas eu aprendi, né, que adorar a Deus, gente, quando o meu esposo, ele tava pra ser chamado, né, numa empresa, ele tava desempregado. O que aconteceu? A moça chamou, depois ela falou que não chamou. A gente ficava gastando dinheiro de passagem e nada, e ele ia lá, ela falava que não chamou, mas eles chamavam. Aí ficava aquela enrolação. O que aconteceu? Eu peguei e comecei a adorar o nome do Senhor, minha mãe também, meu esposo também, todo mundo. Até que hoje, para a honra e glória do Senhor, ele está empregado. Então, gente, mas esse não é o testemunho de hoje. Já contei, né, algumas coisinhas aí. Mas não, gente. O testemunho de hoje eu falei, né, tá escrito aí que quando Deus ordena, até o diabo obedece. Essa experiência, gente, eu fui beneficiada. Mas a autora, né, com quem foi essa experiência foi com a minha mãe. Mas eu vou contar para edificar a vida de vocês, tá bom? Mas antes, eu vou deixar um versículo. Que está em Atos 3. Eu vou ler do 1, gente, ao 7, tá bom? Cura de um coxo. O discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo,
chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Glória a Deus. E você, gente? O que você tem para abençoar uma vida? Pedro, naquela hora, nem Pedro nem João tinham prata nem ouro para dar esmola. Mas eles deram uma coisa melhor do que a esmola, que foi a cura, a palavra de cura na vida daquela pessoa, daquele homem. E você, o que tem hoje para abençoar uma vida? Né? E mesmo que você tiver prata ou ouro ou moeda, mas nunca deixe de dar uma palavra, nunca deixe de entregar uma palavra de Deus para aquela vida. Tá bom, gente? Principalmente nós temos que pregar a volta de Jesus, porque Ele está chegando, gente. Ele está voltando. Nós temos que estar preparados para morarmos com Ele. Então, gente, vou entrar no testemunho, não vou me alongar mais, né? O que acontece? Quando a gente era criança, esse testemunho é de quando eu era criança, moravam, né? Nós temos vizinhos, sendo que um dos vizinhos, né, tinha o costume de fazer, né, coisas pra gente não boas, tá? Mas eu não sei se o YouTube veta isso ou não. Mas fazia uns trabalhos pra minha mãe, porque não gostava da minha mãe. Aí o que acontece? Um dia meu pai foi mandado embora do serviço. Por quê, gente? Meu pai, ele estava fazendo uma coisa errada. Ele estava maltratando os bichos, né? Que o patrão confiava a ele de cuidar. Ele estava maltratando, batendo, de corrente, né, gente? Eu não sou a favor, assim, se vocês verem, eu dou um escândalo até se eu vejo cachorro pequeno, filhote, porque eu morro de medo, mas eu não sou a favor, gente, de maltratar os animais, eles são criação do Senhor. Então, enfim, meu pai maltratou os animais, minha mãe avisava ele, né, e ele não queria ouvir, ele era muito arrogante, ele não queria ouvir. O que acontece? Um dia, os próprios vizinhos do terreno onde esses animais ficavam contou para o patrão do meu pai e ele foi demitido. O que acontece? A gente passou dificuldades, né? Minha mãe com 3 crianças pequenas, meu pai desempregado, era só ele que trabalhava. Aí o que acontece? A gente passou dificuldades. Um belo dia, né? Sendo que assim, gente, Deus é o Deus da provisão. Então ele foi provendo, né? Ele foi provendo. Mas aí chegou um belo dia, né? Claro que é totalmente diferente quando a gente está empregado e quando a gente está desempregado. Não que Deus não provê. Eu, por exemplo, na época da pandemia, foi o tempo que eu mais tive condições. E meu esposo estava desempregado. Então Deus age de várias formas diferentes. Mas um servo do Senhor, ou até qualquer pessoa, gente, que clamar a Deus não fica sem resposta. Então, o que acontece? Minha mãe, ela estava ficando sem nada em casa. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar biscoito, pão, leite, né? Porque a gente era 3 crianças, precisava tomar leite. Minha mãe foi lá e foi orar ao Senhor. Sempre essa vizinha jogava algum trabalho aqui no quintal, mas nunca como esse. Minha mãe foi orar e ela falou, né, chorando, porque minha mãe sempre falou, ela sempre passou muita dificuldade quando ela era criança. Ela falava: Senhor, então quando eu tiver meus filhos, eu não quero que eles passem a mesma coisa. Minha mãe foi lá, orou, e o que aconteceu? Minha mãe falou: Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar leite para os meus filhos. Não tenho dinheiro para comprar pão. Senhor, é a primeira vez que eu não vou ter dinheiro. Senhor, manda o seu auxílio, Senhor. Porque meus filhos, eu não quero que eles fiquem sem pão, sem o leitinho deles.
O que que acontece, gente? Minha mãe orou, era bem cedinho, antes de ela abrir a porta. Quando ela abriu, o nosso quintal, era de cerca, aquelas cercas de arame farpado. Quando minha mãe abriu a porta, que ela foi do lado de casa, o que que tinha, gente? Tinha tanta moedinha jogada lá no quintal. Mas tudo isso fazia parte do trabalho que essa pessoa fez aqui para minha mãe. Porque aqui, nesse quintal, muita gente fazia... Era uma bagunça. As pessoas faziam o que queriam aqui. Era um brejo, então eles faziam o que queriam. Então, quando meu pai comprou, as pessoas não ficaram satisfeitas. Ainda mais a minha mãe e o meu pai sendo evangélicos, né? Então, o que que acontece? Tinha tanta moedinha, gente, tanta moedinha. Minha mãe, o que que ela devia ter feito? Outra pessoa ia falar, não vou pegar isso. Minha mãe começou a dar glória a Deus, aleluia. E olha, gente, que a gente era da Batista. A Batista, eles não têm o costume de dar, não sei agora, mas antigamente não dava glória a Deus, aleluia, ainda mais assim alto no quintal. Minha mãe começou a gritar, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Minha mãe entrou. Gente, a gente teve dinheiro para comprar, minha mãe teve dinheiro para comprar pão e leite pelos dias, eu acho que uns 2 ou 3 dias. E depois o meu pai foi chamado para trabalhar. Então, gente, foi o tempo todo o Senhor proveu, né? O Senhor abriu um biscate de um lado, biscate de outro, apesar do erro do meu pai, mas o Senhor foi abrindo biscate de um lado, biscate de outro. E o que que acontece? Quando minha mãe achou que era o fim da linha, que pela primeira vez os filhos dela não iam ter nada, o Senhor foi lá e proveu, né? E como diz o título desse vídeo, quando Deus manda, até o diabo, né? Ele tem que obedecer, gente. E tu acha que a gente passou mal alguma coisa? Não, gente. Não. Entendeu? Eu não sei como aquela vizinha, como aquela pessoa ficou. Mas os planos de Satanás foram frustrados. Então, gente, você não tem o que temer. Quando você ora, o Senhor envia alguém para te responder. Quando ele não te responde pessoalmente, ele envia alguém para te responder. Gente, e quando o crente chora, o Senhor responde, né? Até a pessoa que não é crente, o Senhor ouve, gente. Sabe por quê? Porque ele é pai. Ele é pai. Então, gente, fiquem com esse testemunho. Não há nada que nós peçamos, né, ao nosso Deus e ele não nos responde. Ele pode até nos responder um não, mas que ele responde, ele responde. E se for não, é para honra e glória dele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É melhor você ter um não de Deus do que você fazer a sua reveria, porque Deus trabalha. Seja qual for a resposta dele, ele está trabalhando. Agora, não seja rebelde, porque se você for rebelde, você vai pagar um preço muito alto. Então, gente, aí está mais um vídeo. Se vocês gostaram, compartilha, curte, se inscreve no canal, gente, tá? E Deus abençoe o dia de vocês, que seja muito abençoado, que vocês tenham muitas vitórias, muitas bênçãos para contar também, tá bom? Se tiver um pedido de oração, deixa aí que eu vou ajudá-los a orar, tá bom? Fiquem com Deus.